A formação do território brasileiro ao longo do século XX. No decorrer do século XX, a ocupação territorial ocorreu em um ritmo muito mais acelerado, se comparada com as dos séculos que o antecederam. Dentre os vários motivos que impulsionaram esta rápida ocupação, destacou-se o grande crescimento populacional. No final do século XIX, o Brasil possuía cerca de 17 milhões de habitantes. Já no final do século XX, o país saltou extraordinariamente para 170 milhões de habitantes. Somam-se a esse fator os grandes avanços tecnológicos e científicos, sobretudo dos meios de produção, de transporte e de comunicação. Por outro lado, esta rápida ocupação territorial foi o resultado da reorganização dos espaços geográficos, não apenas do Brasil, mas de vários países ao redor do mundo, como objetivo de atender às rápidas transformações econômicas, políticas e sociais que marcaram este século. Ainda sobre a expansão do território, ocorreram já no início do século XX, o Tratado de Petrópolis, gerando a anexação de uma área que corresponde ao atual estado do Acre, em 1903. Além da consolidação da soberania brasileira sobre uma pequena área do estado de Roraima, em 1904, conhecida historicamente como a Questão do Pirá, e a legitimação de uma grande área, que corresponde à parte oeste do estado do Amazonas, por meio do Tratado de Bogotá, em 1907. Desse modo, o Brasil assumiu os contornos fronteiriços que conhecemos nos dias atuais. Apesar da acelerada ocupação de novos espaços, ainda restaram extensas áreas pouco povoadas, e com paisagens naturais, que se encontram pouco alteradas quando comparadas com o restante do Brasil. Como é o caso de uma extensa área da região amazônica, e do Pantanal mato-grossense. São áreas que apresentam uma riquíssima biodiversidade, além de abrigarem grandes recursos hidrológicos e jazidas minerais. Essas regiões enfrentam grandes dificuldades em promover um desenvolvimento que reduza as desigualdades sociais e que seja economicamente sustentável, isto é, que realize a exploração de seus recursos naturais, buscando ao máximo a redução dos impactos ambientais, de modo que as gerações futuras possam também se beneficiar deles. Um outro espaço que desperta bastante atenção são as áreas pouco povoadas e com economia incipiente, ou seja, baseada em atividades tradicionais de subsistência, que de modo geral, apresentam uma baixa produtividade, como é o caso do semiárido da região Nordeste. Trata-se de uma região prejudicada pelos longos períodos de seca, e principalmente pelo fato de suas estruturas sociais terem sido construídas sob influência de algumas elites, que passaram a concentrar muitas terras e poder. Além disso, as dificuldades para o seu desenvolvimento estão diretamente relacionadas com a má utilização, ou pelo desvio do dinheiro público, tanto por políticos corruptos, quanto por empresas que atuam supostamente no combate à seca na região. A partir da segunda metade do século XX, as atividades agropecuárias, praticadas principalmente no Centro-Sul, passaram por significativas modernizações. São áreas que apresentam elevada produtividade, decorrente da utilização de tecnologia e de técnicas agrícolas avançadas. São áreas especializadas, sobretudo, no cultivo mecanizado da soja, do milho e da cana-de-açúcar, e na criação intensiva e semi-extensiva de bovinos, suínos e aves. Consequentemente, o Brasil vem ocupando posições de destaque no cenário internacional, sendo considerado uma das grandes potências mundiais destes segmentos. No entanto, deve-se destacar que por questões de produtividade e de certos interesses de alguns grupos políticos e empresariais, o Brasil passou a utilizar agrotóxicos de maneira excessiva, e outras substâncias que geram sérios desequilíbrios ao meio ambiente e à saúde. Além do avanço das fronteiras agrícolas, colocarem em risco as áreas vegetais ainda preservadas e sua biodiversidade. Apesar das cidades fazerem parte da história da humanidade, desde a antiguidade, e da história do Brasil, desde o início de sua colonização, foi somente entre as décadas de 1960 e 70, que a quantidade de pessoas que viviam nos espaços urbanos
superou a quantidade de pessoas que viviam no meio rural. No Brasil, esse processo ocorreu de maneira muito tardia. Ou seja, com um grande atraso de tempo, quando comparado, por exemplo, com o modo em que ocorreu em grande parte das nações europeias. Sendo assim, além de atrasada, a urbanização brasileira ocorreu numa velocidade muito acelerada, e de maneira muito desorganizada, produzindo sérios problemas, relacionados com a insuficiência e a precariedade dos serviços públicos básicos, como o de moradia, de saúde, de educação e de segurança. No Brasil, esse processo foi impulsionado em virtude do êxodo rural, gerado pelas transformações ocorridas no campo, e pelo processo de industrialização, realizado de modo mais expressivo entre os estados do Sul e Sudeste, e em algumas capitais do Nordeste. Desse modo, os diferentes níveis de desenvolvimento urbano e industrial são outros aspectos que demonstram as desigualdades existentes dentro e entre as regiões brasileiras. Com o aumento populacional das cidades, cresceram as necessidades de novas construções. A expansão dessas construções gerou o crescimento horizontal das áreas urbanas, chegando ao ponto delas se unirem fisicamente. Dessa forma, ocorreram a criação das chamadas regiões metropolitanas, que passaram a ser grandes áreas urbanas. Quando ocorre a unificação de duas grandes regiões metropolitanas, por meio da junção de cidades de diversos tamanhos, temos a formação de uma megalópole, processo que vem ocorrendo entre as áreas que interligam o Rio de Janeiro a São Paulo. Já as áreas restantes, ocorre a presença expressiva da agropecuária tradicional. Nestas propriedades rurais, a terra é o principal fator de produção, e não os elevados investimentos em tecnologias, que visam o aumento da produtividade. Tratam-se de propriedades onde predomina o sistema de produção extensiva, geralmente caracterizados pela pecuária, destinado à produção de carne, com o objetivo de abastecer os mercados internos e externos. Esse sistema é praticado principalmente em grandes propriedades, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e parte do Norte.